Fala rapaziada, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Scope a Palestra. No meu último vídeo, eu havia dito que o Palmeiras ele precisava melhorar em algumas questões em determinados departamentos do clube, como por exemplo, comissão técnica, direção, obviamente regido pela própria diretoria, departamento médico, mas tem um departamento do clube em específico que melhorou muito, assim, mas muita coisa. Tipo assim, tá da água pro vinho, foi da água pro vinho, né? Tá lindo de ver. Que é a nova gestão nas redes sociais do Palmeiras, né? Esse novo administrador, esse novo estagiário do Palmeiras tá mandando muito bem nas redes sociais. Inclusive, ele é muito atualizado, né, do que acontece no dia a dia, basicamente. É diferente da última administração do Palmeiras, né? Você vê um cara muito mais antenado atualmente, né? Como, por exemplo, o show do Kendrick Lamar. O Kendrick Lamar, ele fez show aqui em São Paulo e o Palmeiras, nas redes sociais, conseguiu utilizar muito bem a imagem do astro para se aproximar do torcedor. Inclusive, tem uma imagem muito da hora do Kendrick Lamar com a camisa do Palmeiras, aquela verde-limão, né, de 2023, sentado assim no sofá, meio deitadão, muito da hora, muito da hora. O Palmeiras conseguiu explorar muito bem, tá? Então é mais ou menos isso. Inclusive a música Not Like Us, do Kendrick Lamar, o Palmeiras ele foi o primeiro clube a oficialmente usar essa música a partir de um vídeo muito massa também. E a partir do Palmeiras, outros torcedores, né, os clubes não de maneira oficial, mas outros torcedores fizeram edições de vídeos de seus determinados clubes de coração, utilizando essa música de fundo. Cara, ficou muito massa, muito massa. Então o Palmeiras ele tá de parabéns nessas novas gestões de redes sociais. Mas o assunto não é isso, embora seja de redes sociais, eu não vim para falar disso. O principal assunto vocês viram, né, que o Corinthians e o Palmeiras, eles se provocaram nas redes sociais, né? O Corinthians ele fez um pré-anúncio, né, do seu novo uniforme para a temporada 2025. Só que nesse pré-anúncio o Corinthians ele provocou o Palmeiras nas redes sociais, né? Fazendo ali um vídeo de uma impressora imprimindo um título, falando o seguinte, né? O primeiro, como é que foi? O primeiro título mundial de um clube brasileiro não foi através do fax, né? Eles não falaram exatamente com essas palavras, mas é isso que eles estavam querendo dizer, né? Meio que fazendo uma alusão aí ao Mundial de 51 do Palmeiras, eles estavam zoando o Palmeiras, porque falando que é fax, basicamente, né? Então eles provocaram o Palmeiras no pré-anúncio do uniforme. E o Palmeiras, de maneira tão linda, tão genial, não ficou calado, respondeu o Corinthians nas redes sociais. Na verdade, foram 3 provocações do Palmeiras para o Corinthians. E, cara, as 3, assim, dá vontade de pegar e enquadrar. Porque foi, cara, que provocação massa que o Palmeiras fez. Muito da hora. A primeira provocação do Palmeiras foi referente aos 3 últimos jogos entre Palmeiras e Corinthians, porém em categorias diferentes, né? Você teve aí no Sub-20, se eu não me engano, uma vitória de 2-0 do Palmeiras. Teve no masculino agora, a terceira rodada do Brasileiro, 2-0 Palmeiras. E teve o terceiro jogo que foi no feminino, 2-1 pro Palmeiras. E o Palmeiras utilizou essa imagem, né, pra zoar o Corinthians. E na legenda, cara, muito bom. A legenda tava escrito, como é que é? Acesso negado à informação? Aqui não. Inclusive essa legenda, para quem não entendeu, foi uma resposta pro Corinthians, porque o Corinthians está disseminando fake news, tá? É falso que o Corinthians foi o primeiro campeão do mundo, ainda mais entre os brasileiros. O Corinthians não foi o primeiro campeão mundial. Isso é mentira. O Corinthians está mentindo nas suas redes sociais. E o Palmeiras foi lá e mandou a braba, né? Acesso negado à informação, aqui não. A segunda provocação do Palmeiras em relação ao Corinthians foi muito da hora também. O Palmeiras ele foi anunciar as passagens, né, para o Mundial, para o Super Mundial de agora, né, em junho. Só que na postagem tava uma foto aí de uma impressora, né, em formato do estádio do Corinthians, né, impressora ali bem parecido, era, né, o Química Arena, né, uma alusão ao estádio, com um fax, uma espécie de xerox saindo
zoando que o Corinthians ele foi convidado para o Mundial de 2000, né? Para quem não lembra, o Corinthians ele foi convidado a jogar o Mundial de 2000, não teve necessariamente algum mérito do Corinthians, eles foram convidados. E na legenda tá muito massa, né? Porque o Palmeiras ele chamou o título mundial de 2000 do Corinthians de Torneio de Verão. Segunda resposta maravilhosa também do Palmeiras. E a terceira resposta, que pra mim foi a melhor de todas, embora a mais simples, pra mim foi a melhor de todas. Que foi uma imagem, né, de um gavião triste olhando a camiseta do Palmeiras e na legenda tá: até pra lançar o uniforme eles pensam na gente. E cara, essa terceira provocação eu acho que foi a provocação que mais alugou um triplex na cabeça do Gambá. Porque, cara, o que os caras deram piti quando o Palmeiras provocou foi brincadeira. É aquela história, né? Seu pior pesadelo. O Palmeiras é o pior pesadelo do Corinthians. Isso é algo histórico, que não tem como negar. Então, cara, foi lindo de ver. Né? E voltando a falar desse assunto de redes sociais, você percebe a total diferença. Porque é o seguinte, o Palmeiras ele foi provocado pelo Corinthians e provocou de maneira maravilhosa, deu no meio dos Gambá. Botou os caras no lugar deles. E é isso que tem que fazer. Até porque eu não sei se vocês lembram, o Palmeiras ele ficou aí 3 anos sem perder pro Corinthians, basicamente 3 anos só ganhando do Corinthians, e o Palmeiras não provocou o Corinthians nesses 3 anos, não tinha uma provocação nas redes sociais. Inclusive era uma das coisas que não só eu, mas acho que a torcida em geral reclamava, que o Palmeiras não provocava rival na rede social. Aí o Palmeiras só foi ganhar um jogo que provocou, e é isso mesmo, tem que provocar. Assim como se, sei lá, os Corinthians ganham do Palmeiras, também tem que provocar, tá tudo certo. Tem que haver a provocação. E o Palmeiras ele tá utilizando muito bem dessa provocação, mas, cara, é uma provocação com requintes de crueldade, né? Porque você tá zoando os caras, porque até pra lançar o uniforme pensam na gente, tá chamando o torneio de 2000 de torneio de verão. Cara, muito massa, muito massa. Inclusive, né, além dessa disseminação de fake news dos gambás que ficam, não, que primeiro campeão mundial, porra nenhuma. O primeiro campeão do mundo foi o Real Madrid em 1960, ganhando do Peñarol na final. Mas em 2000 aconteceu uma coisa. O que aconteceu em 2000? 2000? Copa Libertadores, é isso? Copa Libertadores de 2000 foi Palmeiras e Corinthians, e o Corinthians foi eliminado pelo Palmeiras nos pênaltis? 5-4? É isso mesmo que aconteceu, produção? Então, pra quem não lembra, né, em 2000, os caras ficam zoando 2000, mas em 2000 aconteceu uma coisinha chata, né, bicho? 2000, o Palmeiras ele eliminou o Corinthians na semifinal da Libertadores de 2000, assim como em 99. Então, basicamente, os jogos mais importantes entre Palmeiras e Corinthians foi alviverde, assim como a final do Brasileiro de 94, que esses 3 jogos foram os 3 jogos mais importantes da história do derby, e os 3 jogos conquistados, os 3 jogos com vitória do Palmeiras. Eu vou deixar aqui, antes de eu encerrar, né, deixa o seu like, compartilha com os amigos, com a família. Tá muito bacana de ver essa nova gestão do Palmeiras nas redes sociais, e eles estão conseguindo aproximar muito bem, né, o torcedor das redes sociais, né? Estão utilizando mais a linguagem do futebol, a linguagem que basicamente o torcedor usa. Deixa o seu like, compartilha com os amigos, com a família, mas antes de eu deixar o vídeo, eu vou deixar um videozinho aqui para vocês se divertirem, para vocês lembrarem o que aconteceu em 2000 pela semifinal da Libertadores da América. Lá vai Marcelinho com o pé direito, Marcelinho e Marcos, partiu, Marcelinho bateu, Marcos pegou! Acabou a decisão na semifinal da Libertadores. O Palmeiras outra vez é o Brasil na Libertadores na decisão dos pênaltis. Filipão sai vibrando muito. 5 para o Palmeiras, 4 para o Corinthians. Marcos, outra vez herói do Palmeiras, pega o último pênalti cobrado por Marcelinho.